Nós estamos falando neste momento a respeito da regeneração. Já falamos sobre justificação, né? Isso é para pessoas que receberam a salvação por meio de Cristo. E estamos passando por esse processo. E aqui no livro de João, no capítulo 3, versículo 3 e 6, eu gostaria de ler para os irmãos e para os amigos que nos acompanham. É bom a gente sempre trazer o texto da Bíblia lendo mesmo. Eu poderia aqui ficar somente citando os textos, mas porque eu quero que pessoas que ainda não são crentes vejam, né? E possam também acompanhar em suas Bíblias. E eu lendo aqui, eu sei que vai dar mais credibilidade. Capítulo 3 do livro de João, versículo 3, diz assim, ó. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha que coisa complicada aqui, né? Jesus fala que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí alguém vai e faz a pergunta que foi feita aqui. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos. Nicodemos era um homem muito instruído na lei naqueles dias. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha que pergunta interessante, né? Isso pode talvez ser um questionamento seu. Nascer de novo? Como é que eu vou fazer isso aqui? Isso é uma coisa que acontece somente na vida de quem é salvo. E o homem natural, como era Nicodemos aqui, ele não conseguia entender isso, porque o homem natural jamais vai conseguir entender. Somente alguém que recebeu a salvação em Cristo vai entender isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é algo que acontece na vida de alguém que é salvo. É uma pessoa que já está passando pelos processos, né, da salvação. Já foi salvo. A salvação é o Senhor que provê. Agora está sendo regenerado. A regeneração não é algo natural. O homem natural não consegue entender. Mas quem recebeu a salvação começa a entender isso. Por quê? O que acontece na vida de alguém que está sendo regenerado? A pessoa lia a Bíblia, lia muito, mas não conseguia entender, era aquela confusão na cabeça. Quando ele está passando por esse processo aqui de regeneração, sabe o que acontece? Ele lê o mesmo texto, o mesmo versículo que ele lia antes e não entendia, e o Espírito Santo de Deus, que está promovendo a regeneração na sua vida, ele passa a fazer essa pessoa entender. Por quê? Porque a regeneração é uma ação do Espírito Santo na vida do homem. O Espírito Santo começa a agir na vida do ser humano e ele começa a sofrer essa transformação, a regeneração, né? Que é muito interessante. Eu vou ler mais aqui na frente, eu li o versículo 4, né? Agora eu vou ler o 5. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha que coisa séria. Se o homem não nascer de novo, que é algo espiritual, que é algo que só o Espírito Santo pode fazer, ele não pode entrar no reino de Deus. É bem que fica um negócio sério. Está entendendo? Então assim, se o crente não tiver sido salvo, ele não será justificado e ele não vai passar pela regeneração. E se ele não passar por essa regeneração, que é uma ação do Espírito Santo na vida do salvo, ele não entrará no reino de Deus. Agora eu lhe pergunto, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, isso te preocupa? Se isso te preocupa, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, passe pela justificação, porque tem que ser justificado. Ninguém chegará diante de Deus se ele não for justificado, e a justificação só é feita por meio do sacrifício de Jesus. E se ele passar por essa justificação, ele vai passar também pela regeneração e ele vai começar a entender a palavra do Senhor. Capítulo 1 do livro de João, versículo 13, também tem algo muito interessante que eu vou ler para você. Eu quero que você entenda isso aqui. Capítulo 1, versículo 13, olha o que diz aqui, coisa maravilhosa. Você vai entender aqui mais. Veja só, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que Deus está querendo falar aqui por meio de seu Filho Jesus? Que aquele que está sendo regenerado, ele não é um homem que nasce naturalmente. Pode ser uma pessoa adulta, pode ser uma criança, pode ser um adolescente. Mas ela recebe a salvação e passa a ser regenerada. O Espírito Santo começa a trabalhar isso na vida dela. Ela começa a entender as coisas de Deus, começa a sentir o desejo de se santificar, e passa a viver coisas maravilhosas da parte do Senhor Deus.
nós estamos falando de uma forma muito resumida e eu quero que os irmãos entendam que tem muitas outras coisas que deveriam ser faladas aqui, textos bíblicos que poderiam cooperar com este assunto, mas não tem tempo para estar falando.